sejam bem-vindos ao Que Mãe Nunca, o podcast que aborda temas do dia a dia da maternidade real com duas mães que não são influencers ainda. Eu sou a Paula César, mãe da Madu. Olá, eu sou a Gabriela Rufino, mãe da Rafa. Amamentar é natural, mas não é simples. A gente cresce ouvindo que é instintivo, que é só colocar o bebê no peito e ele vai saber mamar, nosso corpo já sabe o que fazer. Mas que mãe nunca se sentiu frustrada e decepcionada nessa situação? No episódio de hoje, a gente vai falar sobre uma dor silenciosa, mas que muitas mulheres sofrem. Nossa convidada é especialista em amamentação. Ela estudou, se preparou, orientou muitas mulheres, mas na hora do vamos ver mesmo, não deu certo. E foi dessa frustração que nasceu um propósito. Esse episódio é sobre acolhimento, informação de verdade, sobre transformar dor em missão. O episódio se chama Que Mãe Nunca Precisou de Ajuda para Amamentar? A convidada de hoje é a Bianca Frutuoso. Ela tem 47 anos, é enfermeira, mãe do Heitor, de 6 anos. E há 2 anos e meio ela trabalha como consultora de amamentação, ajudando aí mães e famílias a melhorar a pega e a principalmente não se sentirem sozinhas neste processo. Seja bem-vinda, Bianca. Obrigada por estar aqui pra gente. Obrigada eu, meninas. É uma satisfação imensa. Só corrigindo, é uma loucura. Mantém-se loucura. Apesar de Heitor hoje com 6 anos, a maternidade é um caos que a cada dia melhora um pouquinho, piora um pouquinho. E no meio dessa montanha russa, a gente tenta sobreviver. É isso mesmo, é isso mesmo. A gente sempre gosta de começar o episódio com a convidada dando, assim, pra gente uma noção de como a maternidade chegou pra ela. Então, conta pra gente como que você se tornou mãe. Minha maternidade chegou de surpresa. Eu morava em Recife, por isso o sotaque, né? Tô aqui há 8 anos, não vou perder o sotaque. E aí eu achava que não ia casar nem ia ter filhos. Próximo aos 40 anos, conheci meu esposo, nos casamos com 6 meses e com 4 meses eu engravidei. Mamãe aos 41 anos. Com 4 meses depois de casado? Com 4 meses depois de casados. Foi rapidinho. Não dava para esperar. E aí, o que é que acontece? Veio a gravidez de uma forma natural. Não esperava, para mim foi uma surpresa, mas foi o maior presente que eu podia ter na vida. Eu falo para todo mundo, se você puder passar por essa vida, sendo e tendo a oportunidade de ser mãe, seja por escolha, né, adotar alguém ou ser, de fato, faça, porque transforma a vida da gente, né? E aí, Heitor nasceu, com 1 mês depois começou a pandemia. Eu não conhecia nenhum tipo de médico aqui, nenhum enfermeiro. Eu vim morar aqui não trabalhando, né? Eu vim morar, casei, vim morar aqui. Casamos em Recife e vim morar. E aí, não conhecia nenhuma equipe médica nem nada. E aí, qual era o receio? Eu queria ter um parto normal, mas não sabia se ia ter condições, porque não trabalhava na época na parte, né, de obstetrícia, de maternidade. E aí, quem era que ia me indicar um profissional que eu pudesse confiar e dissesse, não, vou olhar para ele e o que ele falar eu vou aceitar. Mas, no fundo, eu queria ser, né, mãe de um bebê tendo um parto normal. E não foi o que aconteceu. E aí, essa foi a primeira frustração. Depois, né, de muitos anos, na verdade, que se passaram, eu descobri que o médico, que foi o meu obstetra, ele era cesarista. Então, assim, não ia acontecer, de fato, meu parto normal, por mais que eu quisesse. E aí, 3 horas da manhã, com 41 semanas... Eu achei que meu corpo estava super preparado. Liguei para ele porque tive um sangramento. Corre para o hospital. Chegando no hospital, o acolhimento não foi o que eu esperava. E aí já começou toda uma cascata de frustração, né? Mas ainda que você chegou até as 41 semanas, né? Geral, eu tenho a sensação de que médicos que são cesaristas marcam antes a cesárea, antes de 40 semanas, justamente para evitar, ou, né, para garantir que vai ser cesárea mesmo. Isso. Eu nasci de cesárea e minha mãe conta, assim, simplesmente marcou já 38 semanas. 30 semanas vai marcar tal dia. Não aconteceu porque eu não deixei. Ah, tá. Ele porque queria teve marcar. a sugestão, sim. Ó, Bianca, então, você já está com idade um pouquinho, né? Mais avançada. É muito difícil, às vezes, as mulheres com essa idade, né? Aconteceu o parto de uma forma natural. Você não já quer marcar a cesárea? Eu falei, não, doutor, eu quero tentar um parto natural. Só se realmente não tiver condições, mas eu quero tentar até o final. Mas você tem certeza? Já te deixa um pouco mais segura, né? Você fica ali mais confortável. Eu falava, não, mas eu não quero
nada confortável. Eu cheguei até Completamente aqui. diferente do que a gente ouve hoje em dia, né? Com relação, assim, à segurança do parto, né? Assim, hoje não vejo que tem gente falando... Ai, uma cesárea te deixa mais segura, né? Sim, sim. Não, é só se for num caso realmente Extremo, específico, mas... sim. Pois é. E aí fui, né? Tive uma gestação super, super saudável, não tive problema nenhum. Me cuidei muito para isso também, né? E aí, o que é que acontece? Quando chegou, né, nessa situação, que ele falou, vai para o hospital. Quando chegou lá, a médica avaliou e falou, olha, não tem dilatação nenhuma. Eu não estava com dor. E aí, vamos ver. Você quer tentar realmente... Aí, a mesma pergunta. Você quer tentar realmente um parto normal? Eu falei, quero. Tá bom, vou conversar com o seu médico. E aí, ela ligou para ele. As horas foram se passando. Ele falou comigo, tem certeza? Você não quer cesárea? Olha, não tá evoluindo, tal. O que, Mas você porque acha? não estava em trabalho de parto. Não estava em trabalho. E, na verdade, não cheguei a entrar, Rafa. Mas também já tava com 41 semanas, 41 né? semanas. Eu tinha falado pra mim mesma... Quando eu fiquei grávida e comecei a estudar, nunca tinha passado pela minha cabeça ter parto normal. Mas quando eu comecei a ver, aí vi umas séries que tem lá no Netflix, aí eu falei, ok, vou, né? Mas eu coloquei um prazo. Eu falei assim, se quando der 40 semanas mais um dia e eu não entrar em trabalho de parto, aí eu faço cesárea. Porque eu também nunca fui fanática, ai, preciso ter parto normal. Então eu falava assim, 40 mais um, cesárea sem problema. É que a Madu nasceu com 38. Então. Eu já falava que assim, eu quero ir lá, agendar um dia e pronto. Vai Escolher a nascer data. e pronto. Aí eu não tinha obstetra, não tinha nenhuma ginecologista assim que me acompanhava. Eu entrei no aplicativo do hospital, agendei. Quando soube que estava grávida, agendei pro dia seguinte uma obstetra. E aí cheguei lá, ela era maravilhosa, assim, foi Deus mesmo que pôs aquela consulta no dia seguinte. E aí, assim... Na primeira consulta, nem falamos de parto. Quando foi evoluindo um pouco a gestação, aí ela falou, o que você quer? Aí eu falei, eu quero agendar e vir. Aí ela falou assim, então tá bom. Só que antes de a gente pensar nisso, eu quero que você assista a série do Netflix. Ela falou assim, e sai daqui com o pensamento de que seu corpo foi feito para parir e a sua filha sabe nascer. Ela falou, então, mas o que você quiser, a gente vai fazer. E aí, depois que eu assisti, aí nas conversas, nas próximas consultas, é que a gente percebeu. Ela, ao contrário do seu médico que queria fazer, a gente viu que a médica que a gente estava sendo acompanhada, ela não fazia cesárea. Eram em casos extremos, assim. Realmente, se precisasse. Tanto que eu, em trabalho de parto, chegou uma hora que eu não aguentava mais. E aí eu falei, eu quero a cesárea. Ela, tudo bem, vamos fazer. Dali a pouco ela voltou e falou... Você tem certeza? Já tá indo tão bem, você já aguentou até aqui. E aí, foi o parto normal. Mas, na minha cabeça, eu ia ter uma cesárea. Eu sempre falei, não, vai ser cesárea e pronto. São os extremos, né? É. E é isso. E aí, nada acontecia. E cheguei no hospital 5 horas da manhã, né? 6, 7, 8, 9, 10. Faz cardiotoco, né? Que é o examezinho para ver o coração do neném. Tá tudo bem, tudo tranquilo. 11 horas da manhã. Eu estava sem me alimentar, porque por mais que eu quisesse o parto normal, ele falou. E aí a médica que tinha me avaliado lá também falou assim, ó, fique em jejum, porque se não der certo, a gente vai para cesárea e acaba que não atrasa tanto, porque você já está com meio caminho andado. Então tá bom. Fome, como diz na minha terra, o meu juízo já estava para lá de Bagdá, você nem raciocina mais direito. E aí, minha mãe, na época ainda era viva, eu falei, mãe, o que é que você acha? Ela falou, minha filha... Tem que dar tudo certo para você e para o seu filho. Mas a escolha é sua, não tem como, né? Dizer para você, faça isso ou faça aquilo. E aí, nessa hora, é quando você também tem que confiar na pessoa que está do seu lado. Tanto, seja lá o seu parceiro, o seu esposo, como o próprio médico também. E aí, por mais que depois eu descobrisse isso, mas ele é uma pessoa muito competente. E, de fato, assim, se você quer ter cesárea, eu indico ele de olhos fechados. E aí, ele ligou para mim. Quando ele ligou, eu falei, doutor, pode fazer. Eu vou deixar fazer. Nada estava acontecendo, não estava tendo evolução, sabe? Né? Já estava... Aí você tem os dois cansaços, né? A mulher, quando está em trabalho de parto normal, é um cansaço absurdo. Ó, a Paulinha. E o cansaço mental também. De estar Isso. E aí tem um cansaço da cesariana que você não escolheu, mas que de forma... Você está vendo que não tem outra situação, né? Que de repente... Hoje, talvez, eu não aceitaria assim tão fácil. Tinha outras situações que eu poderia ter falado para ele, que como eu não sabia na época, não falei. Hoje, eu sei que poderia ter colocado uma outra coisinha que, de repente, houvesse evoluído ou não. Não dá para saber, já foi, já passou. E aí, fui para cesárea. Quando o Heitor nasceu,
E ele tirou o Heitor, ele me mostrou a luva dele, já estava cheia de mecônio. Ele falou, tá vendo, se a gente esperasse mais um pouquinho, eu não sei o que poderia ter acontecido. E aí, nessa hora, você respira e fala, ufa, deu tudo certo. É isso. Agora só falta amamentar. Só. Que é de boa, né? Só colocar a criança no peito e vai. Tranquilo, fisiológico, Super seu tranquilo. corpo é preparado para isso. Você não conheceu ninguém que teve uma situação muito caótica na amamentação. Só que já começou o erro do nascimento dentro do hospital. Na época, que nem faz tanto tempo, né? 6 anos atrás, existiam os berçários, ainda tem hospitais por aí, né? Que existem. Sério? Isso. Eu achei que Então, não eu já existisse sabia que o mais. bebê ia pro berçário, mas eu não imaginava que nem o primeiro contato eu não teria com Meu ele. Deus. Eita. Tudo e Tudo você que fala, tinha pra dar parece que a errado gente tava deu. 20 anos atrás, né? tempo. Exato. É. Veja como as coisas são absurdas, né? E aí, o que é que acontece? Heitor nasceu, eu não vi, né? Pegam ele e tal. E aí, como eu não sou muito de tomar medicação, a anestesia pra mim foi um baque. Eu fiquei, meu corpo tava ali, a alma tava em outro lugar. E aí, não colocaram Heitor pele a pele, a gente só tirou as fotos, né? Ele do meu lado, beijei, chorei, abracei, meu esposo também. Ele já foi para os primeiros cuidados, não tive o primeiro contato dele, pele a pele comigo, que é o que a gente sabe hoje, né? A tão importante hora, né? Dourada, a golden hour. E aí ele foi pro berçário e eu fui para a sala de recuperação. Demorei horas absurdas para voltar a sentir as pernas, né? Que você só sai da sala de recuperação quando você estiver mexendo as pernas. E aí Heitor estava lá, já com meu marido, né? Foi pro berçário. E não tinha comido, mamado nada até. Mamado nada. E aí eu, sem contato, sem estímulo nenhum, sem nada, lá na sala de recuperação, preocupada se estaria tudo bem com ele, porque eu estava sozinha. E aí na sala de recuperação é engraçado, né? Porque você vê um monte de gente entrando, saindo e você tá lá. E aí você vai ficando mais maluca. Meu Deus do céu, cadê meu filho? E aí a força que você quer, não, eu tô sentindo aqui, olha, enfermeira, eu tô sentindo meu dedinho mexendo. Não tá, querida. Você não tá mexendo nada. Nossa. E aí você quer se esforçar para isso acontecer, para você sair dali. Nossa. E meu filho, eu quero, demorei todo esse tempo, cadê meu filho, né? E aí, não sei, de fato, não sei quantas horas eu passei, mas passei muitas horas. É tanto que meu esposo chegou lá depois perguntando se estava tudo bem, se tinha acontecido alguma coisa, porque todo mundo, inclusive ele via outras mães chegarem no quarto e eu não chegava. E era isso, a anestesia não tinha passado. Quando eu chego no quarto, por conta de toda essa demora, já tinha ofertado fórmula para o meu filho. Ah, meu. No mesmo dia? No mesmo dia. Porque eu posso estar muito errado, mas o bebê não nasce com uma reserva, ele não tem, Você no tá primeiro dia, totalmente ele não certa. tem necessidade de Então, nenhum complemento. Depende, Rafa. Porque o que é que acontece? Ele nasce com a reserva, sim. Que essa reserva é muito assim. Tem mulher que vai ter uma reserva que o bebê vai ficar ali 6 horas tranquilo. Tem reserva que o bebê vai passar 4 horas tranquilo. E tem reserva que você tem que fazer um exame chamado o teste do destro, que é uma furadinha que você dá no neném, porque o bebê tá ali um pouquinho sonolento demais, hipoativo, parece que não tá reagindo muito, você tá colocando roupinha, você tá mexendo nele, ele tá muito quietinho. Quando você faz esse furinho, né, desse destro, se ele der muito baixo, você já tem que intervir, você não pode esperar. E aí, lembra que foi muito tempo que eu passei, que aí eu não lembro quanto tempo eu passei, de fato, assim, eu passei, sei lá, Tantas 2 horas e horas, meia, 3 horas. E aí teve esse tempo. O bebê nasce, ele fica ali nos primeiros cuidados, você está na sala de recuperação, ele já está em outro lugar, ainda estão dentro do centro cirúrgico. E aí, sabe-se lá se foram 4 horas que tinham passado, se foi quase 6 horas. E aí fizeram esse destro, estava baixinho, tiveram que ofertar o leite. Tem bebê que, inclusive, creia, dentro do centro cirúrgico ele já toma fórmula. Nossa. Porque ele já nasce hipoativo. E aí, quando vai fazer esse destro, ele dá muito baixinho. Se você não tiver nenhum tipo de atitude, exatamente, de colocar peito, né, no peito da mãe, ou fórmula, esse bebê vai para UTI. Então, tem que intervir rapidamente. Então, ele já foi para fórmula. Quando eu cheguei no Mas quarto... nessa época você não sabia de tudo isso ainda? Nada, Paulinha. E assim, eu sou enfermeira desde os meus 19 anos, mas são áreas diferentes. Então... Uma coisa é você ser da área de saúde, outra coisa é você trabalhar com isso e o seu dia a dia ser totalmente diferente. Minha vida toda foi UTI e centro cirúrgico, então era um mundo diferente. E uma coisa muito, muito legal assim de saber, você é mãe, esquece quem você é.
Você não é profissional, você não tem cargo, você não tem razão social, você não tem cor, você não tem credo, você é só e muito mãe, que é muita coisa, né? E aí, fui pro quarto, ele ainda estava lá no berçário, demorou um pouquinho, veio para mim. Vamos tentar colocar para mamar. Ninguém veio. Olha, Bianca, vamos fazer uma massagem aqui para você já sentir mais ou menos como é que é. Tacou então no meu peito. Meu bico plano, que é aquele bico que não é muito para fora, não é muito protuso. Então, ele já pegou errado, já me machucou. E aí, eu senti aquela dor, né, que foi forte, mas eu falei, não, deve ser porque é a primeira vez, né? Não tinha ninguém aqui no meu peito, né, pra mamar. Vou aguentar, eu acho que tá tudo certo. Meu marido tirou uma foto nesse dia. Ninguém sabe até ter o filho e ter alguém mamando, ninguém sabe como é, né? Isso. Eu paguei uma consultora de amamentação, ela foi na minha casa antes, que eu tava grávida ainda, levou um boneco lá pra ensinar posições de como pôr pra mamar, desse lado, sentado, ponto cabeça, tudo. E precisei fazer uma sessão de laser, assim, no dia seguinte que eu voltei da maternidade, em um lado só. Mas fora isso, eu não tive problema nenhum de amamentação. Mas mesmo fazendo esse cursinho antes, sabe, a pessoa nunca vai saber como é ter alguém sugando lá, né, até acontecer. É e isso. quem nunca passou por isso, ou de repente, sei lá, homens, assim, não imaginam quando a gente fala assim, que pegou e já machucou, né? Como assim causou uma fissura? Como assim tá doendo tanto? Ninguém... Como tão rápido, né? É. E aí tem isso, tem criança que já sai do centro cirúrgico, né? Com aquele primeiro contato do neném com uma fissura já, com atração. O bebê pegou errado, machucou. Eu e aí saí você da manteve. maternidade com o peito machucado. É. Já. E aí, né, ficamos nessa questão de estimular e veio uma pessoa, ela não tem colostro. Aí vem outra, manipular. Não tem nem o brilhinho. E você fica ali, parada, Todo só mundo mexendo em esperando. você. Todo mundo Parecendo mexendo uma em você. vaca ordenhando, porque cada hora vem um mexe no peito, aí vem outro mexe no peito. Isso. E assim, você deixa porque você quer que as coisas aconteçam, né? E você espera que vai chegar uma mão ali Te maravilhosa orientar. e dizer, não, agora vai rolar. E aí não vinha esse brilhinho, não vinha esse colostro, já estava machucado, doendo. A cada 3 horas, a fórmula está prescrita, porque a mãe não tem o colostro, não tem, então chega no automático. E aí não são 10 ml, 5 ml, são 20 ml. E O bebê vai existe ficar aquela hipersatisfeito. questão de ver se é mito, me fala, né, se é mito ou se é verdade. Por exemplo, quando o bebê começa a tomar fórmula por, sei lá, mamadeira ou qualquer outro tipo de bico artificial, vai ser mais difícil ele depois pegar o peito por conta Geralmente do sim, fluxo, Paulina. velocidade, ou porque, sei lá, a fórmula talvez é verdade que sacia mais rápido, ou sacia por mais tempo. Tudo isso junto. Tudo é verdade. Tudo junto e misturado. O que é que acontece? O corpo da gente foi feito para trabalhar bem em relação a isso. Porém, a gente tem coisas, inclusive antes, né, na nossa adolescência, que aí tem a questão anatômica, tem a questão fisiológica, que tudo isso tem que ser visto. Por isso que é tão importante o que você fez. Se você faz uma consultoria antes do seu bebê nascer, você está fazendo uma pré-amamentação. E aí não é só a questão de, pegue posicionamento, é você entender o seu corpo. E aí você consegue, nessa consultoria, ver, e essa mãe já tem uma hipoplasia, ela já vai ter uma dificuldade. Ela não vai conseguir produzir tão quanto talvez seriam necessário para manter o bebê só no aleitamento exclusivo. Então, assim, quando a gente faz essa avaliação, você já vai pronta. Antes do bebê nascer. Antes do bebê nascer. Você já tem, assim, um painel do que pode acontecer com você. E aí você não cria expectativa e você não se frustra. Eu sou 100% aleitamento materno. Eu sou 100% amamentação livre demanda. Mas até que ponto? Eu preciso proteger essa mulher. Eu preciso proteger essa mãe. E aí vale a pena você enlouquecer? Até que ponto você vai enlouquecer porque você quer dar o melhor para o seu filho? Porque fisiologicamente você tem que ter esse alimento 100% para o seu filho. Só que hoje também, com tanta informação, a gente sabe que tem de tudo. E tem, igual a questão do parto normal da cesárea. Aquelas pessoas que acham que precisa ser parto normal. Extremistas, né? E aí não importa se você não dilata, se você não tem contração, mas quer porque quer. E até na questão da amamentação. E sofre e sente dor, ou então gasta fortuna, faz de tudo porque acha que se não amamentar a criança exclusivamente com aleitamento materno, já é uma péssima mãe, ou já a criança não vai ser inteligente, porque tem isso, você ouve falar tudo, né? Sim. Criança que toma leite materno se desenvolve melhor.
E assim, na nossa época, eu falo assim, minha mãe não me amamentou. Ela falou que eu só mamei, acho que 1 mês no peito e olha lá. Eu nasci de cesárea, então, né, Não mudou teoricamente... nada, Eu não estudei sobre a amamentação. Eu me preparei tanto pro parto... E a amamentação, eu achava que ia ser natural. Sim. Por aqui, tudo bem. Só que não foi também, né? Óbvio que não foi. E aí, o que eu senti na maternidade? Cada enfermeira que entrava falava de um coisa jeito. diferente. Eu fiquei perdida. Nunca estava certo. Aí eu falava, mas a outra que veio há 15 minutos atrás me disse que estava certo. Arrumou e pôs desse jeito. Não, desse jeito não vai funcionar. Aí o que aconteceu? No segundo dia de vida da Rafa... Ela ficou no meu peito, assim, por mais de 3 horas seguidas. Tirava e ela berrava e punha de novo. Aí vinha uma enfermeira, aí vinha outra. Até que chegou num momento em que veio a pediatra da maternidade e cheia de dedos, assim, falar comigo. Olha, realmente, nós vamos precisar entrar com a fórmula, porque não tá dando certo a amamentação, mas você segue, a gente vai te orientar como seguir para que você consiga amamentar, mas nesse momento tudo bem para você se a gente der a fórmula? E eu falei, tudo bem, eu só quero que ela pare de chorar. Eu só quero que minha filha... Em nenhum momento você se penalizou por isso? Não, eu falei, eu só quero que a minha filha não chore e que ela esteja saudável. É só isso. Pra mim, de verdade, não importava se ela ia tomar o leite do meu peito, da fórmula, de onde fosse. Eu só queria que ela ficasse bem. E aí, ela saiu da maternidade já com a prescrição da fórmula. Mas aí, realmente precisava, sabe? E aí, também veio a consultora em casa. Eu tive uma mastite fortíssima depois... Porque eu fui numa pediatra e ela me deu um remédio para aumentar a produção de leite. Ela me deu remédio para aumentar e falou assim, olha, mas por outro lado, você não pode deixar a menina muito no seu peito. Porque senão ela vai se esforçar demais para mamar e vai perder peso. Então, você marca no relógio, você deixa ela no seu peito 10 minutos, tira e dá a mamadeira com a fórmula. O que aconteceu? O meu peito empedrou de um jeito, porque eu tava tomando remédio, tava produzindo muito leite. Meu peito enorme, duro, produzindo muito, muito leite. E a menina não dava conta de mamar. Aí eu tive uma mastite muito forte. O que aconteceu? Daí, a Rafa tinha 45 dias, eu tava no centro cirúrgico operando meu peito. Meu Deus. Porque não teve, deu um abscesso enorme, não teve antibiótico que desse conta, aí foi. E aí eu amamentei a Rafa por 30 dias. Olha só. Voltando só para Paulinha, depois a gente vai voltar para você. Sobre a questão do uso da fórmula, Paulinha, o aleitamento materno ele é bem tolerado pelo intestino do neném. Então, assim, não é que ele não enche, não é que ele não sacia, não é que ele vai dar fome mais próximo do que uma fórmula. É porque ele é bem tolerado. Então, assim, o bebê que se alimenta exclusivamente pelo leite da mãe, né? Ele vai fazer mais xixi, ele vai fazer mais cocô. Às vezes, o bebê perde peso pela própria desidratação. O dia hoje está muito quente, o bebê está com 5, 6 roupas, você está colocando a culpa em outra coisa que não tem nada a ver. E aí, uma das professoras, né, que eu fiz o curso de consultoria de amamentação, a Kéria, ela fala, peito não é só comida, é diversão e arte, né? Verdade. Então, sabemos. Então, não é só a questão do alimento. Por outros motivos também o bebê vai querer o peito da gente. E aí, o uso da fórmula, o que é que ela faz? Não é porque ela sacia mais o bebê. Eu costumo brincar dizendo para as mães que ela deixa o bebê mais chapado. Então, assim, ela tem açúcar, ela tem um monte de composição ali que vai deixar realmente o bebê, vamos dizer assim, mais entregue porque ele está ficando cheio e ele não fez uma boa digestão, né? Ele não está sendo tão bem tolerado pelo intestino dele. E aí é quando tem muitos bebês que, em uso de fórmula exclusiva, tem que usar 2, 3, 4, 5, 6 fórmulas diferentes, porque o corpo dele não está tolerando aquele tipo de alimento. E aí ele vai ficar um bebê que, às vezes, passa por uma constipação de 5, 6 dias sem evacuar. E, em contrapartida, vai dar uma diarreia que o bebê vai ficar ali com assadura, ferida viva, sangrando o tempo inteiro. Inclusive, isso aconteceu com o Heitor. Mas posso falar, a Madu chegou a ficar 9 dias sem evacuar. Com aleitamento materno. Mas a pediatra dela falava que era normal até então... 10. Isso era com uns 2, até 2 meses, né? Depois. Então tem isso. Mas né? eu ficava desesperada. Falei assim, menina, pra onde? Se tá entrando, tem que sair. Pelo amor de Deus. Aí ela saía. Aí, assim, eu fazia, né? Assim, estamos a 0 dias sem, né, problemas. Aí depois
mais Começava a 7 contar. dias. Depois mais 9 dias. Eu ficava fazendo assim, contando no calendário pra ver quando que a menina ia cagar. Porque eu falei, pelo Nossa. amor de Deus, precisa sair. Eu fazia musiquinha, festa. Quando eu filmava e mandava pra família inteira. Gente, cagou! Ei! Então, é isso. Por isso que você não pode generalizar e colocar todo mundo igual, né? Somos diferentes, mas a gente tem as bases científicas, é lógico, né? A gente tem o conhecimento que faz toda a diferença. Mas aquela história, na prática, a teoria é diferente, né? Então, assim, que idade tem o seu bebê? Isso são fatores que a gente leva em conta. Porque tem bebês que são fora da curva e tá tudo bem. Tem bebê que tá ali com uma estatura que não tá tão evoluída, um peso que não tá tão legal, mas ele tá saudável, ele tá bem. E aí a gente tem a curva naquele calendário, né? Muita coisa pra gente conversar, um tema já muda para outro. E aí o que acontece? O seu bebê é único, você também. Então essas histórias de comparações, a internet tá aí para ajudar em muita coisa na vida da gente, mas também, atrapalha né? muito mais. Atrapalha. Então assim, hoje assim, você acha que você tá indo bem, aí você vai lá na internet e você procura uma informação. Você leva uma enxurrada de informação. Até aquele momento você estava segurando o que você estava fazendo. Depois que você leu aquilo, mas deu uma bagunça em você. Entrou para você uma neura, uma coisa doida que você diz, não, tá tudo errado. Que mãe doida sou eu já não tô fazendo certo, agora eu piorei. E aí nasce uma mãe, nasce duas coisas juntas, né? Uma culpa, que tudo é culpa nossa, mas também nasce uma conexão. Que por mais que todo mundo diga pra você assim, ó, tem alguma coisa errada com sua filha, eu acho que ela não tá bem. No fundo, você sente que ela tá bem. E isso te deixa tranquila. Mas o oposto também acontece. Todo mundo fala, diz, você tá criando minhoca, não precisa disso, menina. Tá tudo bem, tá tudo certo. E você fala, não, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa acontecendo. E aí, você vai atrás e você vê que realmente você não estava errada no que você estava sentindo. É uma coisa muito válida. E aí, voltando agora para Rafa, estamos juntas nessa questão da bagunça, né, e da frustração da amamentação. Eu não me frustrei com a questão do parto normal, que hoje eu vejo muita mulher, assim, que se perdeu tentando se encontrar, né? Ela planejou, projetou, queria muito, fez, assim, tudo que podia fazer. Fiz com fisioterapia pélvica, eu estudei sobre o meu parto, eu estudei sobre o meu corpo, eu estou super preparada. Chegou lá, não deu certo, se frustrou. A partir daquele momento, ela já se bloqueou. Não só por ela, mas pelo filho. O que a gente mais precisa quando o filho da gente nasce é conexão. Isso faz toda a diferença. Leveza, a gente tem no primeiro dia. No primeiro dia, não sei se com vocês foi assim, mas pelo menos 80% das pessoas que eu vejo, né, tanto no dia a dia, quando eu estava trabalhando no hospital, como agora na parte só da consultoria, primeiro dia, nossa, mas o bebê estava tão bem, ele dormiu o tempo inteiro, nem chorou. Não, a anjinho. leveza é enquanto você tá dentro do hospital. Quando você volta pra casa, aí começa a acontecer coisa que não tava acontecendo no hospital. Mas às vezes até no hospital ainda, viu, O Paulinha? brinquedo dá defeito em casa. E aí o que é que acontece? Passou aquele tempinho, não é da época de vocês, vocês são muito jovens, adolescentes, mas aquele anjinho, aquele santinho vira um gremlin. O bebê vira um monstro. É chorando o tempo inteiro, é o peito o tempo inteiro. Você não consegue acalmar. Você acha que tem alguma coisa errada com você. Você tá ali com seu parceiro ou sua parceira, né? A gente não pode ter essa questão de, só colocar a mulher junto com o homem. Tem mulher junto com mulher também. E tem as mulheres que vão sozinhas, né? Aquelas que fazem fertilização. E aí o que acontece? Você tá ali com aquela pessoa do lado que no mesmo momento que você quer amar, você quer matar. Você quer bater, porque você diz, eu não sei mais o que fazer. E você às vezes ainda tá dentro do hospital, não tá nem fora. E aí o que é que você espera dentro da instituição? Ser acolhida, ser amparada, ser bem educada, né? Do que você vai ter que fazer com seu filho. Mas a bagunça já começa ali. Eu já estou frustrada porque eu não consegui ter um parto normal. Tive meu parto cesariana. Tive, nesse momento, o contato pele a pele. Mas o bebê não conseguiu sugar. E aí tem uma coisa que a gente já começa a perceber quando a gente engravida. A gente não está no controle de nada. A gente não está no comando de absolutamente nada. E muitas mulheres ainda têm o susto do bebê prematuro. Né? Eu me programei, me projetei para dar tudo certo. E hoje a quantidade de bebês prematuros só cresce. E aí? Você já vem tendo, né, choques mesmo antes do bebê nascer. Nasceu, contato pele a pele, não sugou. Mamilo bonito, protuso. Mas por que esse bebê não mama? Por que ele não está sugando? Porque ele também é uma pessoa diferente. Se eu não tenho controle sobre mim, imagina sobre aquele ser humaninho
que não perguntaram para ele se ele queria sair naquela hora. Principalmente quando é a cesariana agendada. E aí você acha que não, mas tem impacto, sim. Ah, vai dar tudo certo? Tem crianças que não têm absolutamente problema nenhum. Você é um exemplo. Mas tem muitas crianças que têm problema, sim. E que a gente não vai ver naquele momento, a gente vai ver futuramente. É o depois. Não é, né, naquele momento. E aí, o que é que acontece? Foi para o contato pele a pele, não conseguiu mamar, continuamos estimulando, você continua vendo o vídeo, você chega na maternidade e aí a pessoa vai lá e te orienta, olha, você tem que ficar pelo menos 40 minutos com ele no peito. Seja lá o que você está fazendo, seja lá o que seu bebê está fazendo, fica 40 minutos. E não pode passar de 3 horas. Aí você já pega o seu celular, você já pega o aplicativo, já coloca o relógio, o despertador, porque não, eu não vou deixar passar de 3 horas, mamãe, agora eu vou dar 3 horas em ponto, eu tenho que botar esse menino para mamar. E aí, vou seguir a regra, as coisas não estão acontecendo. Mas eu estou fazendo tudo direitinho. Chegou um aqui, disse que estava tudo certo, depois chegou a outra, falou que não, organiza aqui. E aí, o que é que eu faço? Espero o bloquinho passar, ou eu vou ser a protagonista, ou eu vou ser aquela pessoa que vou tomar realmente a decisão, vou tomar as rédeas da minha história, da minha amamentação com o meu neném, procurar ajuda. E aí, às vezes, tem isso também, você dentro do hospital, você pede ajuda e o profissional não chega na hora. Quando chega... Já passou. Já passou, não tem mais graça, como diz, né? E aí já tá aquela loucura, entra na fórmula. Não estou dizendo que todas as instituições, até porque eu não conheço tantas, vão estimular o uso da fórmula. Mas é mais fácil, com certeza. Assim, por que eu vou me matar tanto? Por que eu vou investir tanto se tá ali uma coisa que é tão fácil acesso, né? E aí você tem a questão do médico que está com você, se ele vai estimular, né, no caso do seu. Tanto a questão do parto normal como o aleitamento materno. E tem outros que já falam assim, mãe, entra na fórmula. Pra que isso? E às vezes é a decisão da mulher, eu não quero amamentar. Já teve, sim, pessoas que chegaram dentro do hospital antes do bebê nascer e dizer, olha só, eu não quero amamentar. E aí você tem que respeitar. Por mais que você seja 100% a favor do aleitamento materno, é decisão da pessoa. Quem é você para julgar, né? A escolha daquela outra pessoa é a vida dela, é a história dela. Sabe-se lá, né? Que carga ela trouxe com isso, ou não trouxe, tá tudo bem. Né? Mas tem muita gente que julga, né? Sim. Mas igual você falou, a questão da culpa. Porque não importa o que você queira fazer, ou o que você tem que fazer, independente de ser opção sua ou não, vai ter crítica, vai ter gente te julgando. E aí, uma culpa que às vezes você nem tinha assumido pra você, aí começa a aparecer aquela pulga atrás da orelha falando assim, nossa, que você não quer amamentar, ou você não quer fazer isso. Então, essa questão da culpa já virou até, parece que praxe a gente falar sobre isso aqui. Você em algum momento se sentiu culpada por não ter conseguido ter parto normal, por não ter feito a Golden... Assim, não foi responsabilidade sua, mas a culpa veio pra você por não ter conseguido amamentar? Sempre. Toda a vida, assim. Eu falava, como é que eu sou da área de saúde? Como é que eu sou enfermeira? Como é que eu sou filha de uma mãe que amamentou? Eu tenho 3 irmãos. Como é que eu não tenho capacidade e competência? Que corpo é esse meu que não consegue amamentar meu filho? Que absurdo. E aí, acabou, né? Tudo que você já estava trazendo de ruim só piorou. Porque a gente sabe que o aleitamento materno não é só fisiológico, não é só hormônio, é emocional. A gente está ali coladinho. Eu posso ter uma produção maravilhosa de leite. Mas se eu não tiver com o meu emocional, no mínimo equilibrado, por que no mínimo? Porque a gente sabe que tem as demandas, eu já estou preocupada com o meu trabalho. Eu não sei se eu vou ter ajuda, falando particularmente de mim, né? Eu não tenho ninguém da minha família de Recife aqui. Então, é a família do meu esposo. Então, assim, são culturas diferentes, educações diferentes. Então, assim, você já está naquele meio de turbilhão também dos seus hormônios, que está totalmente fora do seu controle. E aí, tudo que tinha para dar errado, está dando errado e você está se culpando, você está se cobrando, você está se fechando, você está se travando... Não vai acontecer, só piora. Mas e aí... você não acha que essa culpa, até da maternidade, do parto, é uma culpa que veio com a nossa geração? Porque assim, a minha mãe, igual a Paulinha falou, minha mãe teve cesárea, não amamentou nenhum dos 3 filhos. Minha mãe, eu não tenho culpa nenhuma. E pra elas, assim, ok, na época delas ninguém amamentava mesmo, todo mundo marcava cesárea, o moderno era isso, era marcar cesárea e pronto. É da nossa geração, é a internet, sim, é um monte de influenciador falando coisa que entra na cabeça das pessoas. É a questão
de muita informação, que nem sempre é útil. Isso. Assim, a gente não pode desvalidar jamais, né? O que você escuta da sua avó, da sua bisavó, da sua tataravó. Elas têm o conhecimento dela, né? Elas têm aquela parte muito importante que, assim, todo mundo sobreviveu, né? Claro, tiveram muitas coisas durante esse período, sim, mas a gente é uma humanidade, né? Se a gente dependesse totalmente do aleitamento materno, será que teríamos tantas pessoas no mundo, né? Exatamente. E aí a fórmula veio para ajudar isso, assim. Mas a fórmula, ao meu ver, eu vejo como um remédio. Eu estou precisando desse remédio, eu vou fazer uso. Mas, se você opta como isso ser a principal fonte de alimentos do seu filho, fique em paz. De verdade. Mas aí tem isso, né? A nossa geração é uma geração diferente. As informações são diferentes, elas chegam muito mais fáceis e muito mais rápidas, mas a gente também tem comprovação científica. Porque, quanto a isso, você não tem o que dizer. Se a gente tem um estudo que se baseia... Vou dar um exemplo. 100 crianças. Fizemos um estudo de acompanhamento desses bebês, né? Durante o nascimento até 1 ano de idade. Esses 100 bebês. Desses 100 bebês, 80% foram alimentados com aleitamento materno exclusivo. Os outros foram uso exclusivo da fórmula. Você consegue, sim, perceber nesse estudo que eu estou falando aleatoriamente, que esses bebês não têm tantos problemas respiratórios, não têm tantos problemas dermatológicos, não têm uma imunidade igual ao outro, são diferentes. Eles pegam doenças, sim, mas eles se recuperam de uma forma diferente. Eles têm, vamos dizer assim, uma blindagem diferente daqueles que foram... Que é tudo que vem com o leite materno, né? Isso. E aí um exemplo, né, prático é o meu filho, ele tem asma. Aí aquela história... Será que a culpa da asma Com certeza você é acha porque que a tem culpa o fator genético, né? Na família tem asmático. Ou foi pelo uso da fórmula. E o que é que aconteceu? Eu não queria deixar de alimentar ele pelo meu leite também. Então, eu fiz de tudo, né? Que na época, o que é que acontece? Heitor nasceu, com um mês depois começou a pandemia. Então, foi uma loucura. E aí, na época, parece mentira, né? A gente fala época 300 anos atrás, mas foi há 6 anos atrás. Eu nem sabia o que era consultora de amamentação. De verdade. Nunca tinha ouvido falar. Laser terapia, fotobiomodulação, tape. Minha gente, eu não tenho essa foto. Porque, assim, para mim era tão dolorido, né? Assim, 41 anos, você já não é adolescente, né? Eu não era uma pessoa que praticava atividade física constantemente. E aí, um filho, ele é pesado. Eu já tinha tendinite. Eu usava 2... munhequeira. Isso. Nas 2 mãos, por conta da tendinite, que piorou muito, porque assim, eu queria amamentá-lo, seja lá qual fosse a posição, porque eu ficava olhando no YouTube, porque eu ficava olhando no Facebook, não deu certo para fulano, eu vou colocava invertida. Vamos colocar cavalinho, cavalgada. E aí o que acontece? É uma posição que quando você via que o bebê acoplou e que você achava que estava dando certo, você nem respirava. Porque não, ele pegou, ele tá mamando, fica ali. Você ficava literalmente um pau duro para tudo dar certo. E você sentindo dor, por quê? Você aprendeu que se você não tá sentindo dor, tem alguma coisa errada. Você tem que sentir dor. Não é uma dor que você vai achar de uma forma insuportável, mas é uma dor que você tem que sentir. Como você não vai sentir dor? Isso é um absurdo. E aí ficava lá. Então, meu músculo era tenso. Quase 24 horas. Então, isso aqui meu não mexia. Era duro. As 2 mãos com tendinite. Só faltava colocar o colar cervical. E virar um boneco. Mas assim, era a tensão de querer dar certo. Era a tensão de querer amamentar. E aí você vai... O próprio médico, quando eu saí da sala de cirurgia, Bianca, compra um bico de silicone. Você não tem bico, então para fazer o bico você tem que colocar o bico de silicone. Já compra uma bomba. Compra essa bomba. E aí você vai comprar uma concha também. Compra tudo. Compra tudo. Compra a concha, porque a concha também vai ajudar a livrar esse bico e vai ajudar a formar esse bico também. Filha, você compra tudo. Se assim, você compra, sei lá, um abacaxi, compra. Você vai comprar, porque você quer que dê Toma certo. chá. E faz tudo. E aí você vai tentando fazer tudo, resolvendo tudo e você não sabe que você está fazendo tudo errado e levando tudo para água abaixo. E ainda assim, no meio dessa loucura toda, né, de hormônios, de tudo, de saudade da família, de pandemia, minha mãe na época tinha câncer, tinha piorado. Como você vai dar o seu melhor se você está toda esculhambada? Se você está toda lapiada? Não, e aí eu pensando agora, eu falei assim, é todo esse sofrimento para fazer o neném mamar
E aí depois chega uma idade e você fala assim, eu quero que essa criança pare de mamar. Aí você come aí pó de café, aí pimenta, aí band-aid. Você compra outras coisas pra criança parar de mamar. É muita loucura. Madu mamou até 1 ano e 8 meses. Porque nesta época parou de ser gostoso pra mim amamentar. Eu amei amamentar ela. Eu amava. Mas com essa idade eu já não tava mais sentindo prazer. Falava assim, tava me atrapalhando. Porque ela continuava com 1 ano e 8 meses, quase 2 anos, acordando de madrugada pra mamar. Aí eu falei, não, vou tirar o TT noturno. E depois chegou nessa época que eu tirei o TT antes de dormir também. Aí foram 2 dias de choro lá. E aí parei. Mas assim, talvez se eu não tivesse forçado, ela tinha ido pra 2 e pouco. Eu não sei se também... Essa é outra pergunta. Tem alguma recomendação de até quantos anos a criança tem que mamar? Ou não existe isso? Deixa a criança soltar sozinho? Porque eu também acho, sem julgar, mas assim, criança muito grande também, já com todos os dentes na boca, mamando, né? Não sei. Hoje a gente tem uma enxurrada aí de viés de coisa muito naturalista, né? Que tem coisa até que é meio que absurda, mas enfim, escolhas de cada um, né? E a gente respeita. Cada um tem a sua jornada. A Organização Mundial de Saúde preconiza 6 meses de aleitamento materno exclusivo. No mínimo, Isso. A odontologia fala que até 1 ano. Tá. Porque isso contribui também para a questão depois. Dentição, fala, organização. Maxilar, isso. Então, o que é que acontece? Tem esses fatores, mas aí é a escolha da mãe. Tem mãe que vai até 4 anos amamentando Ou mais, já vi mais. Mais. Tem mãe que não. E aí, quando a gente passa por esse Mas desafio... o corpo da mulher continua produzindo, então. Produz, não igual, obviamente, né? Até Mas porque o leite da gente vai se adaptando às Aham. necessidades do bebê, mas a gente produz. Não como antes, obviamente, né? Porque tem outras questões de Mas estímulo, se a criança tudo, continuar mamando até 4, 6 anos... vai estar saindo leite. Meu Deus. Socorro. E sabe o que eu ia te perguntar? Assim, não, às vezes tem alguém assistindo a gente nessa situação. Eu tive o nenê, não consegui amamentar, já estou na fórmula, sei lá, ele tá com 2 meses. É possível reintroduzir o aleitamento materno? Sim. Mesmo se E não é milagre. já tô há 2 meses sem amamentar, só na fórmula. É possível reverter isso? É possível, mas assim, é um empenho que você tem que se perguntar se você vai realmente aguentar. Estar disposta. Isso, porque o que acontece? Uma coisa é você desejar. Outra coisa é você estar ciente que não vai ser uma coisa fácil. Às vezes eu pego uma consultoria de um bebê que já está próximo a 1 mês. E aí a mãe está tentando, né, colocar no peito, mas está em uso de fórmula. E aí ela fala, Bianca, eu quero tentar ficar no aleitamento materno exclusivo. Primeira coisa que eu falo, você tem certeza do que você quer? Eu vou estar acompanhando você. Eu não vou soltar sua mão de jeito nenhum. Eu estou aqui com você para o que der e vier. Agora, você está disposta a me acompanhar no que eu vou te solicitar? Porque, assim, não são dicas. Dicas você vai ter na internet, você vai olhar no chat, no Gemini, onde você quiser. Eu vou te dar técnica, eu vou te dar teoria e vou te dar prática. Eu vou deixar você pronta para você ser a personagem principal da sua história de amamentação. Mas eu vou te perguntar, você também está segurando minha mão? Porque às vezes as pessoas vêm me procurar e falam assim, então, Bianca, você tem certeza que só uma consultoria vai dar tudo certo? Eu falo, como é que eu vou dar certeza para você se o seu bebê não é uma Alexa, não é um robô? Não é assim. A gente pensa que existe fórmula secreta e receita de bolo. E isso não existe para ninguém. Assim, você pode ter gêmeos. Um vai ser diferente do outro. Então, assim, a resposta que você tem que me dar vai fazer toda a diferença. Tanto que quando eu começo a ter essa primeira conversa com a pessoa, que aí eu pergunto o que de fato está acontecendo. Me conta um pouquinho da sua história, né? Dali a gente já vai fazendo a anamnese. Eu já vou tentando entender o que é que está acontecendo com você. E aí eu vou te falar assim, isso está acontecendo com você já há quase 1 mês. Já há quase 1 mês você está fazendo coisas que estão só te atrapalhando. Então, você não pode achar que com 7 dias esse cenário muda. E eu vou falar uma coisa, às vezes eu me surpreendo, viu? Eu já tenho essa conversa, né, e deixo a pessoa ciente. E tem mulheres que, minha gente, parece mentira. Com 4, 5 dias tudo muda. Que eu falo, meu Deus do céu, parece... É porque a gente fala, é só 1 mês, mas é a vida toda daquele bebê, né? Sim. É 1 mês que é a vida toda dele. Sim, tá daquele e jeito. assim, aquele bebê que nasceu é diferente de um bebê de 1 dia já. De 2 dias, é diferente de um bebê de 1 semana. Às vezes o bebê tá tudo bem, né? E ele vira uma chave que ele começa a chorar compulsivamente, que nada dá conta. Você quer dar chupeta, você quer dar colo, você vai colocar no sling, você vai colocar numa redinha, você vai fazer charutinho, e o menino não para de chorar. E aí, sabe o que é?
bebezice. Ele é só um bebê. Ele tá fazendo a parte dele, é o mundinho dele. A esterogestação acontece, sim. Então, para o bebê é muito difícil. Ele estava numa situação que hoje não existe mais. Cadê aquela coisa gostosa, aquela água quentinha, né? Não tem mais. Ele agora está no seco, está tendo que se virar para respirar, tendo que se virar para se alimentar, seja lá qual for a forma. Então, assim, a gente costuma muito olhar para a gente e achar que é a gente que vai resolver. E a gente esquece que tem um ser humaninho, tem uma pessoa ali pequenininha que já nasceu com o jeitinho dele. E aí, é ele que vai dizer o que é que você vai fazer. Hoje está dando certo isso, pode ser que amanhã não dê. A amamentação também é exatamente isso. Eu não sei se você teve alguma situação na amamentação, Paulinha, que tipo deu um... Opa, hoje parece que ela não quer mamar, hoje ela parece que está mamando mais, hoje ela está meio diferente, porque às vezes até uma visita muda o jeito do seu bebê. Até uma saída, eu vou no parque. Quando você volta para casa, o bebê está diferente. Não é diferente, nossa, agora ele cresceu. Não é isso. Nossa, ele ficou meio estranho depois que voltou para casa, sabe? E quando foi, assim, a sua virada de chave? Realmente sofri com a amamentação, quero ajudar outras mulheres. Essas coisas engraçadas da vida, né? E que a gente não tem comando nem controle. Como eu falei, né? Minha vida toda foi centro cirúrgico e UTI. Quando eu vim morar aqui, com pouco tempo eu já fui atrás de emprego, nada acontecia. Engravidei. Depois que você está grávida, esquece mercado de trabalho. Ninguém quer uma grávida, né? Quando eu era chamada, que avisava que estava grávida, todo mundo falava, nesse momento não dá, vamos esperar o seu filho nascer e tal. E aí, numa dessas questões de, vou fazer um curso de gestante, e aí foi nesse hospital que meu filho nasceu. Chegando lá, falei com eu sou assim, ficar sem trabalhar é complicado, para quem é acostumado principalmente, né? E aí... eu já estava ficando meio pirada, porque eu não estava trabalhando. Cheguei e falei para ela, olha, eu tô grávida. Mas, quando meu filho nascer, será que não dava para você me dar uma oportunidade? E nisso eu já andava com o currículo embaixo do braço, né? E aí expliquei, né? Eu sou de Recife, sou enfermeira, tenho experiência, tal, não sei o que. Ela falou, gostei de você. Pega meu WhatsApp e aí depois que seu filho, né, nascer e você levar o período que você acha aí de pós-parto, você fala comigo. Eu costumo brincar dizendo assim, ela não sabe onde ela se meteu. Porque aí depois disso, vez ou outra, eu mandava um bom dia. Bom dia, tudo bem com você? Lembra eu digo, ela mim? vai esquecer todo mundo, menos de mim. E aí passaram-se, né, 6 meses, 7 meses, mas aí, como eu falei, né, depois que Heitor nasceu, começou a pandemia, então eu que não quis trabalhar. E aí é engraçado porque mudou o jogo, né? Quase todo dia eu recebia uma ligação para trabalhar, porque o quê? Minha vida toda era UTI, era o que eles mais precisavam. E aí eu parei e pensei, meu Deus do céu, eu já levei tanto tempo para casar e ter meu filho, eu vou expor o que eu demorei tanto a ter por conta de uma doença que a gente nem sabe o que é. Então, assim, eu optei por não trabalhar. E aí dava certo, né? Porque na época meu marido estava home office, então foi tranquilo, vamos dizer assim. A pandemia deu uma melhorada. Eu louca para trabalhar. E aí, nesse meio tempo, eu sempre gostei muito de estudar. Então, eu ficava estudando, né? Tentando fazer curso extra, alguma coisa assim, tudo online. E aí, o boom também, né, da consultoria online veio exatamente também na pandemia, pegando a deixa. E colocamos uma pessoa para tomar conta de Heitor em casa, porque eu tinha receio, né, de sair, já que meu marido trabalhava home office, e ele ir direto para a escola. E aí essa pessoa ficou, não deu certo. Fomos para a segunda pessoa, não deu certo. A terceira também não. Chegamos na quarta pessoa. Foi um presente na minha vida. Ela é maravilhosa. Ela teve que se mudar, né? Por isso que a gente não ficou mais com ela depois, mas ela ficou 1 ano e um pouquinho com a gente. E assim, é como se fosse uma pessoa, sabe, da sua família, da sua casa. Você diz, nossa, que bom. Tem alguém que eu posso contar fora, claro, né? A questão do esposo, da família do meu esposo, mas ela era maravilhosa. E assim, meu filho era louco por ela. Só que aí ela já começou a dizer, né, que precisaria sair, porque ia se mudar, não ia estar mais lá próximo, tal, não sei o quê. E foi quando comecei a procurar escola. Então, foi para a escola com 1 ano e 1 mês. E aí eu falei, não, agora eu vou trabalhar. Ele tá bem, tá direitinho, né? Teve, claro, milhões de doenças depois de entrar na escola. Faz normal, parte, né? Nessa época a gente não tinha, assim, descoberto a asma dele. Na verdade, ele, creio, não tinha. E aí, o que é que acontece? Fui trabalhar, né? Nesse hospital que a mulher me deu o número dela. Fui trabalhar na unidade de internação.
Nunca tinha trabalhado em unidade de internação. Foi um desafio, assim, tomei um choque, porque como a gente julga, né, até setores, né, que a gente não trabalhou, eu achava que era mó moleza. Besteira, trabalhando em unidade de internação deve ser melzinho nas petas. Só que não, era pauleira, era corrido. Fiquei na unidade de internação por 2 anos e um pouquinho. Me transferiram para a maternidade. Eu falei, minha gente, mas essa cidade é só para me dar desafio, né? Choque. E aí fui para a maternidade. Quando cheguei na maternidade, falei, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer aqui? E aí, nesse primeiro dia que eu fui para a maternidade, que aí foram me mostrar o setor e tal, eu já entrei dentro de um apartamento e a mulher já estava chorando. E aí, eu sou chorona. Eu sou muito emotiva. E ela estava chorando porque não estava conseguindo amamentar. E aí veio aquele puff. Meu Deus, como é que depois de tanto tempo, assim, meu filho estava com 3 anos, né? Como é que ainda tem mulher sofrendo o que eu sofri há um tempo atrás e chorando por isso? E não tem como você não se comover com o choro da outra pessoa. A gente valida muito, assim, principalmente quem é muito emotiva, né? Não tem como você não se compadecer, né, do choro daquela mulher. E aí eu falava, ai meu Deus do céu, como é que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Vou precisar ir atrás, vou correr atrás. E aí entra nessa parte que eu gosto muito de estudar, eu falei, não, vou começar a estudar, né? Porque aí meu medo era esse também. Era não dar conta e ter segurança daquilo que eu estava entregando. Porque assim, não é uma máquina, são seres humanos, são pessoas, né? E aí comecei a estudar, me aprofundar. Na primeira semana que eu estava na maternidade, eu já quis procurar um curso de consultora de amamentação. Já comecei a entender como era que funcionava, como é que era o processo. E aí já comecei também a fazer coisas dentro da maternidade que estavam dando certo, que era besteira, vamos dizer assim, porque eu tinha visto que estava dando certo para aquela pessoa. E aí a maior prova que eu tive de que eu tinha que investir nisso foi uma mulher que olhou muito fixamente nos meus olhos e falou assim, olha, eu não tinha nem um mês na maternidade. Ela falou, nossa, como é bom ter uma pessoa super experiente aqui dentro. E eu falei, meu Deus do céu, se essa mulher soubesse, então, que não faz nem um mês que eu tô aqui. Imagina como ela vinha sendo tratada antes. E aí tem isso também, assim, as informações eram as mesmas, Rafa, que eu estava recebendo, assim, há um tempo atrás. E eu parava e falava, meu Deus do céu, esse pessoal trabalha aqui há mais de 20 anos, há mais de 10 anos. Por que eles não se atualizam, sabe? Por que eles não procuram entender que não é um robô, que não é uma coisa igual para todo mundo, que aquelas horas que você fala para aquela pessoa vai impactar totalmente na produção dela, vai impactar nela na questão do cuidado, na conexão do bebê. Como é que você não consegue ter um olhar diferenciado para a mesma pessoa que está ali na enfermaria? Assim, tem uma mulher que teve já 2, 3 filhos e tem uma mulher que é o primeiro filho e você quer falar igual, você quer tratar igual e a gente não tem como fazer isso. São pessoas totalmente diferentes e realidades diferentes. E aí comecei a estudar, me encantei, me apaixonei, quis me aprofundar. Depois fui fazer o curso de taping, que aí tem as tensões musculares, tem a questão de voltar, né? Ajudar esse corpo a acelerar esse processo dela de retorno. Teve a questão da laser terapia, que é a fotobiomodulação, que aí no hospital tinha uma enfermeira que era específica só para fazer isso, mas ela não fazia na maternidade, ela fazia nos outros setores, e aí eu sabia, porque como eu já trabalhei na unidade de internação, ela tratava das feridas lá, e eu falava, ué, mas por que não trata também das feridas aqui, né? Se são feridas. E aí, isso, né, na minha cabeça, um turbilhão de coisas, eu falei, não, vou me especializar. E aí veio a pós-graduação em obstetrícia. E aí já quis fazer o combo, né? Porque não dá para ficar numa coisa só, vamos movimentar. Fiz o combo de UTI neonatal também. Então, inclusive, me formei recentemente. Hoje eu também sou enfermeira obstetra, né? E de UTI neonatal. E aí essa sede de estar me atualizando de coisas diferentes e de que nada é 100%, de que a gente tem que fazer um mantra, assim, tá dando errado hoje, respira, faz um mantra. Quando a mãe ficava muito agoniada, como diz na minha terra, muito aperreada, eu falava, calma, coloca na sua cabeça. Com 6 meses, seu filho vai começar a se alimentar. Então, pensa assim, eu não vou morrer. É isso eu não vou ficar maluca. Vai dar certo. Daqui até 6 meses eu vou sobreviver. E aí eu continuo na brincadeira e eu falo assim, e ainda imagina, para completar o plus, ele vai comer bem. Esse menino vai começar a comer, vai comer um boi com rabo e tudo. Vai dar tudo certo. Então, assim, eu vou aguentar, vou segurar as pontas. E aí, segura isso como mantra.
você tem que começar a identificar as coisas que estão deixando você meio maluca. Então, se você está indo para as redes sociais fazer uma pergunta lá e vem uma enxurrada de outras respostas, para um pouquinho. Começa a procurar coisa legal para você. O que é que você gosta? Piada. Coloca lá. Piada. Coloca lá. Filme. Né? Muda o foco. Por quê? Porque se naquele momento que você está tentando investir junto com o seu filho para dar o seu melhor, foca nele. Né? Mas eu estou dando mamadeira. Foca no seu neném. A conexão é diferente, mas você está se conectando. Mas briguei com meu marido, ele não está fazendo as coisas do jeito que eu queria, minha casa está uma bagunça, as pessoas estão se metendo demais, eu não queria que minha sogra estivesse comigo, eu não queria que minha mãe estivesse comigo, eu queria estar sozinha com meu marido e eles não estão deixando. Muitas vezes é isso que acontece, assim, né? A gente não tem uma aldeia para ajudar a gente tem âncoras, né? Só para puxar a gente para baixo, só para piorar, só para dar palpites que não acrescentam em nada, né? Muito pelo contrário. Só deixa a gente muito mais confusa e insegura, indecisa. Então, assim, tenta desviar, não alimenta isso, né? Eu costumo dizer assim que parece que quando a gente vira uma chave, as coisas fluem melhor. Não é que tudo vai dar certo. Né? Não existem certezas, mas fica mais leve. E quando eu consigo encontrar esse caminho de uma leveza maior, as coisas dão um pouquinho melhor. E assim, no seu ritmo, no seu tempo. Tem o seu bebê que vai começar as coisas darem certo daqui a 7 dias, mas tem um bebê que vai ter que passar 1 mês. E aí é como, né? Eu falei e reitero, não tem classe social, não tem profissão, não tem nada. Eu já atendi mulher do interior de Pernambuco, no online. Já atendi pediatras, que eu nem sabia que eram pediatras. Já atendi pessoas que eram, né, especialistas em amamentação. E a gente sempre está aprendendo. E aí você tem a questão da experiência, você tem pessoas que têm experiências no aleitamento materno, consultoria, laser e tape, de 20 e 30 anos, muito boas, mas muito ruins também. E pessoas que começaram agora, que também é a mesma coisa, são muito boas e muito ruins. E aí as redes sociais, né, estão aí para mostrar, né, quem você acha que é válido você levar em consideração ou não. Se aquela pessoa realmente tem domínio no que ela está falando, se ela veio do nada e tipo, vou no oba-oba, agora eu estou ajudando, está dando certo, e é só isso. Aquela pessoa que realmente tem uma bagagem, né? É importante você observar isso. Hoje, 90% das pessoas que vêm até mim são por indicação, né? Tomei conta de uma pessoa, ela gostou, vai lá e indica. Não sou essa popstar, e eu acho bonito, engraçado quando vocês falam assim, né? Não somos influencers ainda. E aí, o caminho que a gente trilha e o meu propósito hoje é esse, é seguir minha missão. Eu costumo dizer que eu saí de uma situação de que eu achava que eu ia me aposentar na enfermagem para dar uma virada de chave e querer viver minha vida ajudando as mulheres agora. Porque, assim, não é sobre a minha história. Eu tenho a minha história, né? Que não foi uma história de sucesso, muito pelo contrário. Eu fiz tudo errado, deu tudo errado. Ainda assim, eu continuei com o Heitor até 4 meses. Consegui segurar. Mas, assim, se as informações que eu tenho hoje, né? Se a autoridade que eu tenho hoje do conhecimento eu tivesse naquela época, tinha dado certo. Assim, de verdade. Por mais que você diga, você não sabe. Eu tenho certeza que tinha dado certo. Mas eu tenho esse sentimento também. Que o conhecimento que eu tenho hoje, até que adquiri aqui no podcast, conversando com outras mulheres, conversando com amigas. Se eu tivesse aquele conhecimento, eu teria conseguido amamentar a Rafa. E até quando ela tinha uns 3 meses, eu encontrei de fato a pediatra dela, que foi um anjo. E que me perguntou se eu queria voltar a amamentar. Por isso que eu te perguntei. Sim. Ela falou, se você quiser, a gente vai seguir isso junto. E aí, eu não quis, obviamente. Eu tinha passado por uma cirurgia. Eu falei, não, eu tô muito bem resolvida com isso. Mas e aí, eu tenho certeza que se eu tivesse com aquela pediatra fazendo o acompanhamento e com o conhecimento que a gente tem hoje em dia, eu teria amamentado ela. Mas também não vejo, assim, nenhum problema. Eu falo, eu sou o terror desse pessoal que tem esse movimento mais natureba, né? Eu deixo chupeta, a fórmula, mamadeira. Mamadeira, foi tudo. Fala agora, como que o pessoal te encontra, como funciona seu acompanhamento? É isso, né? Acompanhamento faz toda a diferença, né? A gente mais do que nunca sabe disso. Inclusive depois de tudo que a gente passou. E é isso. Eu não me culpo. Se tivesse que passar, passaria, né? Acaba que são histórias, né? A vida da gente. No Instagram, me encontram como @BiancaFruto com U, que eu costumo brincar, né? Fruto de fruta. É fruto de frutuoso, que é o sobrenome. Eu tenho, né, a questão da consultoria e o acompanhamento, assim, não é só aquele momento. Eu continuo depois,
pacientes costumam brincar e dizer, não tem como, né, Bianca? Porque eu vou atrás, assim. Tá tudo certo? Será que o que a gente fez, você tá fazendo? Será que precisa mudar alguma coisa? Porque é isso, é flexibilidade, né? O bebê muda, você muda. Não tô conseguindo fazer isso, Bianca. Esse protocolo de ordenha, não tô conseguindo. Vamos adaptar para uma nova realidade. Isso aqui não tá dando para mim. Bianca, eu não queria estar dando chupeta, mas tô dando. Vamos ver, né? Até que ponto você realmente acha que precisa dessa chupeta? Vamos tentar outras coisas. Até porque, assim, de verdade, eu queria conhecer a pessoa que dá chupeta e resolve tudo. Eu queria conhecer, porque não conheço. Não resolve, E aí, tenho a consultoria, né? Tanto presencial como online. Tenho essa pré-parto que, assim, hoje se fala assim, você faria? Faria. Hoje, eu queria ser acompanhada por uma pessoa como eu, né? Por mais que isso pareça meio, você tá puxando a sardinha pro seu lado. Não, de verdade. Então, eu tenho consultoria presencial, tenho a consultoria online, faço a realização do tape e da fotobiomodulação. Bianca Fruto. Isso, @Bianca Fruto. Obrigada. Obrigada. Acho que foi um papo muito legal, contribuiu bastante e muito bonita a sua história e bonita também você querer se reinventar para ajudar as outras mulheres. Obrigada mesmo. É isso, obrigada. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com as suas amigas que estão passando pela mesma situação. Você encontra a gente nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Spotify, no @QMãeNunca. Obrigada e até o próximo episódio.